Olá, meu nome é Thaís, sou acadêmica do curso de Licenciatura e Bacharelado pela Unijuí e vou contribuir no Fórum 7, expondo um pouco sobre os 3 temas que a gente foi destinado a abordar. Primeiramente, então, eu vou abordar o texto de Guimarães 2008, que fala sobre cor e raça, onde a biologia e a antropologia física criam a ideia de raças humanas, onde eles dividem a espécie humana como é dividido os animais. Essa divisão estaria associada ao desenvolvimento dos valores morais, psíquicos e intelectuais. O que chamamos então de racismo talvez não existiria hoje se essa divisão não tivesse sido feita. Foi ela que possibilitou, então, a hierarquia entre as sociedades e populações humanas, fundamentais em doutrinas complexas. Então, podemos dizer que, se essa divisão não tivesse sido feita, hoje, o que a gente chama de racismo não existiria. Ao longo do texto, então, Guimarães aponta que depois da tragédia da Segunda Guerra Mundial, foi tentado abolir, sepultar a ideia de que a raça pudesse ser uma categoria para indicar o racismo, então, para abolir essa ideia. Então, eles resolveram, para dar um primeiro passo para extinguir isso, usar o termo população, para se referir aos grupos mais isolados, significando que a ideia antiga de raça seria abolida e agora usaríamos então a palavra população para se referir aos tais mesmos grupos antigos. Bom, então digamos que as diferenças existentes relativas à população africana, por exemplo, aos alemães ou aos europeus, é muito difícil de serem estudadas, porque as diferenças internas são diferentes das externas. É fácil a gente classificar por cor, mas difícil classificar pelas diferenças internas. Então, cientificamente, a sociologia ou as ciências sociais que tratam das identidades sociais é que deveriam realmente fazer um estudo apropriado das diferenças entre, sejam as raças europeias ou africanas, por exemplo, para distinguir realmente o sentido do que seria a raça. Bom, para a sociologia, então, que seria o campo que deveria estudar as especificidades entre raça, elas apontam que raça remete à transmissão de traços fisionômicos, qualidades morais, intelectuais e psicológicas. Só que, estando no século XXI e vendo as notícias que decorrem durante os dias, a gente percebe que isso realmente não acontece com as pessoas. A gente distingue raça como cor da pele, como conceito de religião ou qualquer outro significado que pra gente seja válido. No texto também remete a um exemplo dos Estados Unidos, que quando se fala em raça, imediatamente as pessoas têm uma denominação como seja latino, preto ou branco, e assim é que a gente faz também. Ontem, um documentário no Fantástico deixava bem claro o conceito de raça para os Estados Unidos. Uma menina negra entrou numa audiência onde ela falava sobre os abusos das mortes dos negros nos Estados Unidos. E ela falava que ela precisava que o pai dela estivesse ali, não morto, porque os policiais mataram um dos negros, dizendo que ele tinha uma arma na mão e talvez ele não tivesse. Então aí tá o grande embate entre as classes, né? O branco se sobrepõe muito sobre o negro, sendo na composição social ou não, de raças, nos valores, digo em lucros que a pessoa ganha no trabalho ou não. Hoje, infelizmente, a raça branca, assim dizendo, seria mais valorizada do que o negro, sendo que o trabalho que a gente faz ou que eles fazem seria o mesmo. E o exemplo daquela menininha ontem choca o mundo, choca as notícias,
porque ela chorava e dizia que ela precisava dos pais delas e que ela estava chorando hoje, mas não precisava ter chorado. Porque um negro também tem o seu valor, todos temos o nosso valor. E, infelizmente, o conceito de raça define assim: tu é branco, ou tu é negro, ou tu é pardo, e pronto. E por isso tu vai ganhar tal ou tal valor, ou por isso tu vai estar em tal ou tal classe, eu vou te tratar dessa maneira ou de outra. Então, partindo pro segundo tema e trazendo um gancho do primeiro, a gente pode dizer que a nova composição social, segundo o censo de 2010, a raça preta teria um crescimento de 6,2% para 7,6%. Então, essa mudança significa que houve uma miscigenação, as pessoas um novo perfil epidemiológico, conforme o texto coloca, né? Os grupos raciais, além de gerarem novas perspectivas na ação do sentido e na redação das desigualdades sociais, eles trazem aí a miscigenação, trazem mistura de sexos, trazem a direção que também aponta para as pesquisas sobre novas doenças, novos genes, e assim também se colocam os rendimentos, né? Aí se coloca a questão de que ocorre sim uma desvalorização do negro, onde ele chega a ganhar metade do valor do que o branco ganha, principalmente nas grandes capitais. É claro que na região de Juí, por exemplo, na minha cidade, que seria Pejuçara, a gente não vê isso claramente. Uma pessoa branca ou uma negra ganha o mesmo salário que uma ou que a outra, porque a política aplicada é assim. Por ser o trabalho de secretária, de um preto for trabalhar de secretária, também ganharia a mesma coisa. Mas nas grandes metrópoles, a realidade, sim, é totalmente diferente. Na questão da saúde, nos grandes centros também, ou em várias cidades que podem ser menores que a minha, mas que compreendem uma uma baixa capacidade de saneamento básico, de sistemas de saúde, é fácil de perceber que talvez uma mulher negra, conforme aponta o texto, não é totalmente, não é igualada a uma pessoa branca, tanto na gravidez como no auxílio às doenças, mas existem sim hoje, e vocês podem procurar na internet, na matéria de práticas corporais a gente aprende e evidencia sobre as políticas nacionais, e tem sim a política nacional de atenção integral à saúde da mulher, que enfatiza todos os cuidados do pré-natal, que enfatiza os cuidados com a criança, que dá leite, fraldas, e não só isso, também dá atenção à mulher, faz com que ela realize os exames, faz com que a criança seja bem atendida, faz com que ele tenha um preparo para ser, sim, um grande cidadão. Ser um grande cidadão hoje não significa apenas estar no topo, ganhar um bom salário ou estar na sociedade. A gente pode usar, eu vou usar nesse vídeo hoje, o exemplo do jogador Tinga, que foi agredido, vamos dizer assim, por gestos, por palavras que foram ditas para ele num jogo. Ele recebeu, durante uma entrevista, como está escrito ali, uma carta tendo os seus devidos, as suas devidas desculpas, mas isso talvez não amenize a dor que ele sentiu, que os filhos sentiram, ou que a mulher branca, no caso, sentiu quando viu o seu marido, quando viu o pai dos seus filhos ser atingido pela torcida que estava ali apenas para usar do espírito do esporte como algo divertido, e não utilizou disso. Eles usaram termos que machucam sim o jogador e que vão muito além. Eles foram racistas, porque cada vez que o jogador pegava a bola, ele era atingido por palavras, por urros de macaco, e isso não seria uma atitude de torcedor, isso não é uma atitude. Porque o fato dele ser preto e não diminui a sua capacidade dentro do campo, como você pode ser visto. Ele demonstrou, meu Deus, ele demonstrou tudo, porque a mãe dele, que era faxineira, também
que não é desvalorizada, mas muitas vezes é tratada como alguém de menor, e isso não pode ocorrer. Era faxineira, ele elevou ela, ele fez com que ela tivesse uma vida boa através do futebol, porque ele mostrou o seu valor. Ele, enquanto jogador, conseguiu o seu salário, conseguiu mudar de vida, mostrando sim o seu potencial dentro do campo. Então, isso não significa que sendo preto ou branco ou pardo, a gente vai ser mais ou menos que alguém. Dentro de campo, fora do campo, na sociedade, isso não influi em nada. Eu deixo aqui então hoje a minha contribuição para esse fórum. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada!